Eu agradeço mais uma vez a Deus por poder contemplar o sol que brilha e ver o vento que se movimenta. Em todas essas coisas, poder contemplar a manifestação de Deus ao meu redor. Convido a você que está me ouvindo para nós fazer leitura nas Escrituras Sagradas, no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 1 em diante, que nos diz: Ouve-me, vós, que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, eu chamei e abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares asolados, e fará o seu deserto como o Éden, e como a solidão, como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. E o versículo 4 nos diz: Atendei-me, povo meu, nação minha, e inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele tem uma obra aqui na terra, e Ele tem um povo, bendito é o nome do Senhor, e Ele vem falando com esse seu povo, louvado seja o nome do Senhor, que faz parte da sua igreja aqui na terra, e aqui nós vimos essa profecia do profeta Isaías, louvado seja o nome de Jesus, que ele nos diz: Ouve-me, vós, que segui a justiça, que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e abençoei, e o multipliquei. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele vem falando através da palavra com esse povo, com essa semente de Abraão na terra. Nós sabemos que Abraão foi o primeiro homem que Deus falou com ele e deu a ele uma promessa e estendeu essa promessa que deu a Abraão a toda a sua semente. E nós sabemos que todo aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor, nas Escrituras, é semente de Abraão. E essa profecia de Isaías, ela fala de um povo chamado povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus vem falando com esse povo. Deus tem uma obra nesta era para trazer o predestinado, a semente bendita do Senhor, como diz em Isaías 61 e versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. E é com essa semente que Deus vem falando por meio da sua palavra. Bendito é o nome de Jesus. O santificado pela palavra, como disse Jesus em João capítulo 17 e versículo 17. Deus tem um povo aqui na terra que Ele separou e vem santificando esse povo pela sua palavra, e Ele vem falando com esse povo. Eu gosto muito de olhar e ver as profecias de Isaías, desse grande profeta de Deus, que nós, observando o seu livro, as suas profecias,
ele anunciou toda a vida de Jesus Cristo. Ele anunciou o seu nascimento, e anunciou todo o seu ministério, e anunciou a sua morte, através das suas profecias, e ainda hoje, as profecias de Isaías vêm falando com uma única e verdadeira igreja de Deus na terra, o povo santificado, louvado seja o nome do Senhor. A semente bendita do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. O livro de Isaías, ele é a verdadeira Bíblia. Nós encontramos no livro de Isaías 66 capítulos, e encontramos nas Escrituras Sagradas 66 livros. Cada capítulo do livro de Isaías, desse grande profeta de Deus, ele nos mostra um livro das Escrituras Sagradas, na sua revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Os santificados pela palavra, como disse Jesus, em João 17:17, eles estão atentos, louvado seja o nome de Jesus, para a palavra de Deus. É uma obra de Deus, que Deus vem fazendo com o seu povo, com a sua igreja aqui na terra. Não é uma denominação levantada pelo homem, é Deus que vem trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, como diz aqui, ó, ouve-me vós, que segui a justiça, que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fosse cortado, e para a caverna do poço de onde fosse cavado. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que vem procurando esse povo, que tem sede de justiça, e que busca o Senhor. Deus não fala com pessoas religiosas. A palavra de Deus, ela veio para os filhos de Deus. Ela veio para aquele que busca a Deus e crê na sua palavra. Se você crê, louvado seja o nome do Senhor, no Senhor, atente para essa mensagem, porque Ele vai falar com você através dessa mensagem. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vimos aqui no capítulo 52, o verso 3 e 6, que nos diz: porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. E o versículo 4 diz: porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo, em tempo passado, desceu ao Egito para peregriná-lo, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho aqui que fazer? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre ele dão uivo, e diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado, insensatamente, todo dia. Portanto, disse o versículo 6, portanto, o meu povo saberá o meu nome, louvado seja o nome de Jesus. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. É Deus que procura esse povo, é Deus que está trabalhando com esse povo, não uma denominação. É um povo predestinado de Deus, a semente de Abraão, que estão na terra como peregrinos, louvado seja o nome de Jesus, peregrinando aqui na terra, estão sendo oprimidos e presos, muitas vezes, pelo sistema religioso, e Deus vem falando com esse povo. Deus vem enviando a sua palavra para resgatar esse povo, para colocar, louvado seja o nome do Senhor, dentro do seu plano.
Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos vendo, nos dias de hoje, a exploração no mundo que se diz religioso. Ainda há poucos dias, falando com uma senhora, já de bastante idade, ela me disse que ela peregrinou pelo mundo, criou uma família grande e sempre agarrando na mão de Deus e crendo que existia um Deus que podia lhe socorrer. E ela me disse que hoje um filho, ele registrou uma denominação. E nós ali conversando, e ela me disse que não consegue entender a ganância desse filho, que está explorando até mesmo ela e os seus irmãos, e diz que está fazendo uma obra para Deus, louvado seja o nome de Jesus. E ele vem cobrando dinheiro e avançando, comprando terra, e ela diz que não consegue entender, porque ela não crê que Deus está nisso aí. Louvado seja o nome de Jesus. É o povo de Deus predestinado que peregrina nessa terra e que Deus vem cuidando desse povo, e nessa última hora, nessa era que estamos vivendo, Deus, ele tem uma mensagem para falar com esse povo, para tirar esse povo desse jugo satânico religioso e colocar no seu plano, na sua palavra, e ele mesmo é que cuida do seu rebanho e guia esse rebanho pela sua palavra. Nós podemos ver aqui em 61 e versículo 9 a 11 de Isaías, Isaías continua, bendito seja o nome de Jesus, ele, pelas suas profecias, ele continua falando, louvado seja o nome do Senhor, com o seu povo, através do profeta Isaías, há 800 anos antes de Cristo. Aqui vem a profecia de Isaías, falando com o povo de Deus, que estava dentro de um plano de Deus, foi predestinado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui 61 e o versículo 9 nos diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Nós vimos que peregrina na terra, muitas vezes aí dentro de uma denominação, ali está essa semente bendita do Senhor, sendo oprimida pelo inimigo, explorada, mas Deus vem falando pela sua palavra, bendito o nome do Senhor, para tirar essa semente, esse povo escolhido de Deus, predestinado, Deus diante da fundação do mundo, que está dentro de um plano de Deus para a salvação, louvado seja o nome de Jesus. E o mundo, ele tem se desviado da palavra de Deus, e nós estamos vendo religião que se levanta, pessoas dizendo que receberam de Deus, louvado seja o nome de Jesus, um ministério para levantar uma igreja, e nós vimos logo que todos vêm vindo no mesmo caminho, louvado seja o nome de Jesus, seguindo o sistema mundano religioso, com roubalheira, com ganância e com toda sorte de mundanismo. Mas existe na terra um povo, louvado seja o nome do Senhor, uma semente bendita do Senhor, que clama a Deus e que Deus está atento ao clamor desse povo
dessa semente, e ele vem, através da sua palavra revelada a cada era, ele vem falando com esse povo e vem tirando, louvado seja o nome de Jesus, esse povo da opressão do inimigo e vem guardando esse povo. Se você é um predestinado, Deus não deixa você sair, louvado seja o nome de Jesus, desse plano, mesmo que o inimigo esteja em cima, mas Deus lhe guarda, Deus lhe cuida. E eu tenho encontrado no mundo, há poucos dias falando com um jovem, ele me diz, olha, eu creio no que o senhor está me dizendo, porque eu já andei pelo mundo e já passei de tudo, mas Deus nunca me deixou eu mergulhar nesse mundo de pecado, nesse mundo de vício, de droga, de religião corrompida, e eu venho esperando em Deus e crendo, louvado seja o nome do Senhor, que existe um Deus, bendito seja o nome do Senhor, que não é isso que eu estou vendo. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus vem trabalhando com esse povo, com essa semente, louvado seja o nome de Jesus, para tirar desse mundo traiçoeiro de pecado e colocar dentro do seu plano. Louvado seja o nome do Senhor. Não dentro de uma denominação religiosa que está de costa para a palavra de Deus, seguindo o sistema religioso, que é, a Bíblia nos mostra ali em 17 de Apocalipse, como uma prostituta que sameou na terra toda a prostituição. Esse povo de Deus, Deus vem trazendo separado, fora disso que nós estamos vendo no mundo, que se diz religioso, que se diz ser povo de Deus, e nós estamos vendo toda sorte de mundanismo, de separação, de prostituição, de ganância, roubalheira, exploração, como nós estamos vendo hoje, e negaram, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, estão seguindo o anticristo, seguindo a mesma doutrina da prostituta de Apocalipse, e vão em fila um atrás do outro, conduzindo o povo para um abismo, para o pecado. E Deus vem falando através da sua palavra, louvado seja o nome de Jesus, com o seu povo, tirando desse mundo triste de pecado e colocando na sua palavra, e vem mostrando o único plano de salvação, que é nós estar no corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não numa denominação corrompida, comandada por uma convenção ou pelo um fundador que está ali apoiando todo o mundanismo em busca de dinheiro. Aqui nós vimos no versículo 10 do capítulo 61, regozijai-me, ei, muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Jeová, fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Louvado seja o nome de Jesus. É para isso que Jesus Cristo veio. Louvado seja o nome de Jesus. Ele veio para uma noiva semente, e essa noiva semente, ela está se preparando. Nós vimos nascer denominação, religião,
e logo vai seguindo o mesmo caminho que todas as denominações que pertencem ao sistema religioso vêm seguindo, deixando a palavra, mas aqui Isaías estava falando de uma obra totalmente diferente. Porque como a terra produz os seus renovo e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele nos deixou bem claro, bendito seja o nome de Jesus, que Ele era a única videira verdadeira. E nós vimos religião que se levanta, que diz brotar de Jesus, mas Jesus diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E quando começam a dar fruto, eles não dão o fruto da videira. Jamais uma vara que sai da videira, ela vai produzir limão, vai produzir um fruto que não é o fruto que a videira verdadeira produz. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nesta era, querido amigo, querido irmão que está me assistindo, Deus, Ele vem levantando uma obra. Bendito seja o nome do Senhor. Que vem saindo da videira verdadeira, da palavra de Deus que é Jesus, e essa tem que produzir o fruto verdadeiro para gerar, louvado seja o nome do Senhor, a noiva que Deus quer tirar dessa terra, lavada e santificada pela palavra de Deus, como Jesus disse ali em João 17:17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E essa obra de Deus que está nascendo nessa última era, ela vai brotar, como diz aqui, como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Essa vara que vem nascendo nessa última era, para trazer a igreja predestinada de Deus, a semente bendita, ela vai trazer a justiça, louvado seja o nome do Senhor, e o louvor para todas as nações. Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos vendo o mundo não corre para lá e corre para cá em busca de Deus e mergulhado em religião, e o pecado tomando conta. Nós, cada dia que passa, mais nós vimos a droga tomando conta, a matança tomando conta, e nós vimos um povo se banqueteando ali atrás do nome de Jesus e levantando riquezas, mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele está fazendo brotar, louvado seja o nome de Jesus, uma vara da videira verdadeira que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, e nessa vara verdadeira que é a noiva de Jesus Cristo, que Deus vai tirar da terra, louvado seja o nome de Jesus, Deus está preparando um povo predestinado, a noiva de Jesus Cristo, a semente, louvado seja o nome do Senhor, da palavra,
a semente bendita, como nós vimos ali, do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Agora, nós podemos ver, bendito é o nome de Jesus, lá em Gênesis, no capítulo 15 e o versículo 13, e vamos olhar para essa obra de Deus, o plano, bendito seja o nome de Jesus, que Deus, Ele tem aqui na terra, para tirar, não é isso que você está vendo aí nesse mundo religioso que está causando vergonha, que eu falo com as pessoas, estão envergonhados, bendito seja o nome do Senhor, em ver o que está acontecendo ali. Mas Deus quer tirar, bendito é o nome de Jesus, um povo predestinado, um povo lavado pela sua palavra. A igreja predestinada por Deus, a semente bendita do Senhor, ela está brotando nesse tempo. Nós vamos ver aqui em 15 de Gênesis e o versículo 13, onde Deus faz uma promessa a Abraão. Ele disse, então disse a Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, Deus tinha um plano para tirar essa igreja semente, essa semente bendita de Deus. E nós estamos vendo nesse mundo triste de pecado que nós temos hoje, que Deus, Ele está trabalhando com o seu povo e Ele está resgatando desse sistema mundano de religião, onde nós estamos vendo todo o mundanismo, todo o pecado, e Ele está trazendo para formar, bendito seja o nome de Jesus, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vem buscar muito breve para tirar dessa terra. Se você crê na palavra de Deus e você está aí sofrendo dentro desse sistema religioso, satânico, e você sai daqui e entra ali, e de repente você está vendo que tudo que você deixou lá está ali, saiba você que Deus, Ele tem um plano com você. Ele quer te trazer para dentro do seu plano, quer te tirar de dentro desse sistema satânico de religião e te colocar no corpo de Jesus Cristo, que é a sua palavra, para que você faça parte da única e verdadeira Igreja de Deus na terra, a semente bendita do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido amigo e meu querido irmão, que hoje você atente para essa simples mensagem, que Deus quer te resgatar daí de onde você está, nesse sofrimento, no meio da roubalheira, da prostituição, do pecado, da separação, da vaidade, do adultério, da imundícia do mundo, e Ele quer te colocar junto com uma igreja predestinada, no corpo de Jesus Cristo, que é a sua palavra. Bendito é o nome de Jesus. Nós podemos observar que Deus, Ele vem sempre falando, louvado seja o nome do Senhor, com o povo aqui na terra, pela sua palavra. O inimigo, ele tem tentado atrair o ser humano por meio do sistema religioso, de costa para a palavra de Deus, e nós estamos vendo a palavra indo para um lado e o mundo religioso para outro,
E toda sorte de pecado e sofrimento nós estamos encontrando ali. Mas Deus continua, louvado seja o nome de Jesus, a falar, bendito seja o nome de Jesus, com a sua semente, pela sua palavra. Nós vimos aqui no livro que estamos lendo, nós vimos aqui quando Deus, ele fez um pacto com Abraão, ali, para tirar, bendito seja o nome do Senhor, separar a igreja, a semente, a igreja predestinada. Nós vimos ali que tinha ali um cadáver que Deus mandou Abraão sacrificar, e ali estava aquele cadáver, e Deus mandou que ele trouxesse uma rola e um pombinho. E a Bíblia nos diz que quando ele sacrificou ali, conforme Deus tinha ordenado, que aquelas aves ele não partiu no meio. E que aquelas aves desciam sobre aquele corpo, aquele cadáver que estava ali. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus, ele está reunindo a sua igreja predestinada nesse corpo. Bendito seja o nome de Jesus, que é o corpo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, aonde as aves vão descer e vão repousar, que é o Espírito Santo, que simboliza o pombo, que simboliza o Espírito Santo, e a rolinha, que simboliza a cura divina, para abençoar esse povo predestinado por Deus, para reunir um dia nesse único corpo que é Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, para fazer parte da igreja semente aqui na terra. A semente bendita do Senhor. Nós podemos ver lá em Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos ver o versículo 5 e o 6. E vamos acompanhando pela palavra de Deus, que nós vamos chegar até esse corpo, ali onde o Espírito Santo e a cura divina descia sobre ele. Aqui nós vimos Apocalipse 5, bendito seja o nome de Jesus, e o versículo 5 e o 6, que nos diz: e do trono saiu relâmpago, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao castiçal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, no versículo 5 e 6 de Apocalipse, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome de Jesus. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados
a toda a terra. Aqui, quando João estava ali olhando, e ninguém era capaz de abrir o livro, era capaz de desatar o selo, e João estava ali chorando, aqui no versículo 4 diz, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E ali estava João chorando, quando um ancião disse para ele, não chores, bendito é o nome de Jesus. E esse ancião, ele disse que tinha saído o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João olhou para ver o leão que o ancião lhe anunciava. Louvado seja o nome de Jesus. E ele olhou ali e ele enxergou um cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você veja um homem levantando a cabeça para ver um leão que lhe tinha sido anunciado, e ele avistou um cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, louvado seja o nome de Jesus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Agora João, foi anunciado a ele que não chorasse, que tinha saído o leão que venceu para abrir o livro e desatar o selo. E João levantou a cabeça para ver o leão, e ele viu um cordeiro ensanguentado, como que havia sido morto, bendito é o nome de Jesus. E aquele cordeiro, ele veio para abrir o livro e desatar o selo. Bendito seja o nome de Jesus. E esse cordeiro, que é Jesus Cristo, ele está recolhendo todo o predestinado, toda a semente bendita de Deus, o Senhor, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, que ficou para sair nessa era, a última era da igreja que nós estamos vivendo. Ele está recolhendo desse mundo contaminado de pecado religioso, de exploração, para trazer, bendito seja o nome do Senhor, para o seu corpo, desse cordeiro ensanguentado que João viu, como havendo sido morto. E tinha os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Aleluia. Esse Espírito está nessa última era. Ele está tirando os predestinados de Deus, a igreja eleita, o povo santo de Deus, não para viver nesse mundo de escândalo que nós estamos vendo, que está causando vergonha no mundo, para congregar desse único corpo do Cordeiro. Nós podemos ver a palavra de Jesus Cristo em Mateus 24 e 28. Eu quero finalizar com essa palavra, quero finalizar essa nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ver aqui em 24 de Mateus, o versículo 28, o que nos diz aqui, esse cordeiro que João viu ali ensanguentado, como havia sido morto, ele está falando comigo e com você aqui. No versículo 27 de 24 de Mateus, nós encontramos palavra de Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se ao Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora, ouço bem, atente bem para esse versículo que vamos ler aqui, aonde o Senhor está enviando o seu Espírito Santo na sua palavra para ajuntar e congregar aqui a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui no versículo 28, pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão-se as águias. Bendito é o nome de Jesus. Deus está juntando a sua igreja. Cada cristão genuíno, predestinado, ele é comparado nas Escrituras como uma águia, porque ele tem visão, ele enxerga o invisível, ele não está com a sua visão voltada aqui para essa terra, ele está olhando o além e é comparado uma águia, cada cristão verdadeiro que é nascido de novo e entrou no reino de Deus, ele é comparado a uma águia. E Deus está colocando, louvado seja o nome do Senhor, nesse corpo que foi morto, esse cordeiro ensanguentado que foi morto, e o seu corpo está aqui na terra, que é a palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Tudo que sai fora dessa palavra, sai fora do corpo de Jesus Cristo. E Deus está congregando a sua única e verdadeira igreja nesse corpo. E Ele está levando essa mensagem tão simples até você, para lhe tirar hoje da onde você está e lhe colocar juntamente com as águias, aonde estiver o corpo de Jesus, que é a palavra de Deus. Não de uma denominação com falsa doutrina, fora da palavra de Deus, de costa para Deus, e levando todo o mundanismo que Satanás sameou neste mundo, como nós estamos vendo hoje. A igreja predestinada de Deus, a semente bendita, ela está na palavra de Deus, que é o corpo de Jesus Cristo, aguardando, bendito seja o nome do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a qualquer momento. Como ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver despreparado dentro de uma denominação mundana, no meio do adultério, da prostituição, da separação, e você achando que você vai ouvir a trombeta de Deus, você não vai nem sequer perceber a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está congregando e trazendo para esse corpo, o único corpo, a sua igreja, para viver não numa denominação,
mas num companheirismo na mesa do Senhor, ao redor do corpo que é a sua palavra. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, e que você receba a revelação dessa mensagem. E se você é um predestinado que espera a justiça e crê no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Deus tem te levado até você essa mensagem para te resgatar nessa última hora. Eu quero esclarecer a você que está me ouvindo, quero deixar bem claro a você que essa mensagem que vai até você não é uma denominação. Ela não tem vínculo com o sistema denominacional religioso. Ela é buscada na palavra de Deus e na fé em Jesus Cristo para buscar nessa última era os predestinados do Senhor. Como Deus enviou a Noé a mensagem daquela era para tirar ali na arca, ele tirou a sua semente bendita. Louvado seja o nome de Jesus. Como no tempo de Moisés, Deus tirou os seus predestinados. Como no tempo de Elias, Deus tirou os seus predestinados. Louvado seja o nome de Jesus. E no tempo de Jesus Cristo, ele enviou João Batista, louvado seja o nome de Jesus, anunciando a aproximação do reino de Deus. E é este reino, louvado seja o nome de Jesus, que tem chegado até você, bendito seja o nome de Jesus, para congregar a noiva de Jesus Cristo no corpo de Jesus, que é a sua palavra, não numa denominação, não crendo numa Bíblia, chamada Bíblia, um livro que acompanha o mundanismo, acompanha a teologia do mundo, mas crer na verdadeira palavra de Jesus Cristo, sem tirar nenhum tiro e nenhum jota. É ali que Deus quer te colocar. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.